Olá, ouvintes do canal Tempo Análise. Eu sou Maria José Siqueira, sou psicóloga, tenho um trabalho de atendimento em clínica e trabalho com jovens, educadores e comunidade na área social, enfocando o tema drogas, fatores de proteção, fatores de risco, sempre numa linha de valorização da vida e melhoria de qualidade de vida. Pois bem, Maria José, e na sua opinião, por que é que a gente tem que investir no desenvolvimento de projetos de prevenção? Bom, é sempre muito importante se pensar em prevenção, uma coisa que nem sempre é usada, esse pensamento nem sempre é comum no Brasil, infelizmente. Se trata muito mais, se investe muito mais na esfera curativa do que na área preventiva. A prevenção, ela é importante porque ela dificulta, vamos dizer assim, ou impede que determinados riscos aconteçam. E isso é importante porque poupa recursos, porque faz com que as pessoas tenham minimizado alguns dos seus sofrimentos. Enfim, é importante trabalhar antes do fato acontecer. Eu acho muito mais importante. Embora no Brasil, especificamente na área de saúde, não se trabalhe nessa linha. O enfoque é muito mais curativo mesmo. Bem, eu já conheço um pouco do seu importante trabalho, então vou me permitir fazer uma provocação. Maria José, existe prevenção? Pois é uma pergunta que a gente se faz. Pensando que as ações de prevenção, elas reforçam a constituição da pessoa, a estrutura da pessoa, eu acredito que sim. Agora, se pensarmos na questão específica de quantificação, aí é uma questão que fica. Quantos jovens, quantas pessoas, um trabalho de prevenção salvou, entre aspas, né, numa linguagem bastante esquisita, a meu ver, mas quem deixou de usar droga por causa de um projeto de prevenção? É muito difícil quantificar. A gente tem alguns indicadores que mostram que a gente pode fortalecer a pessoa, e uma pessoa mais fortalecida, certamente, ela terá melhores condições de ter um contato com a droga e ser apenas um contato, né? Então eu acredito que sim. Qual é a metodologia, então, para um projeto? Qual a mais adequada metodologia dentro da sua vasta experiência para um projeto de prevenção? Olha, eu não sei se é a mais adequada, é aquela que eu acredito e aquela que eu uso e que a gente, não só eu, mas alguns outros profissionais da área usam, que é fazer um trabalho que seja focado na pessoa e não na droga. O que a gente vê muito e sempre viu no Brasil é o foco na droga. Então, você dá informação, você fala dos riscos, então amedronta e mostra a droga como se ela sozinha tivesse um poder maior do que a pessoa. A gente acha que a pessoa ela tem que ter e ela tem que ser preparada para que esse encontro seja um encontro apenas e não um compromisso de vida. Então, assim, eu acho que quando você trabalha com o foco na pessoa, reforçando a estrutura da pessoa, a estrutura psíquica da pessoa, dando para ela condições de que ela viva mais plenamente, que ela faça as suas escolhas mais refletidas, que ela seja mais assertiva, que ela tenha um contato maior
com os prazeres. A gente acredita, e a gente tem visto isso, que a gente está fazendo prevenção, que ao invés da pessoa assumir um compromisso com a droga, ela tem um encontro pode até ter um encontro com a droga, mas ela tem um vínculo, um compromisso maior com a vida. E isso, para mim, é a prevenção. E trazendo o foco, então, para a pessoa, como a senhora disse, existe uma idade certa, uma idade ideal da criança, do jovem, para esses trabalhos começarem? Olha, quando você fala em trabalhar, em fortalecer a pessoa, isso acontece desde que a pessoa nasce, né? Mas, especificamente, você vai desenvolvendo valores, você vai desenvolvendo habilidades importantes que vão fazer com que essa pessoa se fortaleça. Pensando na questão específica da informação, podemos dizer que desde que a criança entra na escola, e a minha experiência muito grande é com escolas e comunidades, você já pode começar a desenvolver, a possibilitar o desenvolvimento de algumas habilidades importantes, como autoconhecimento, atividades de autorregulação, quer dizer, até onde eu posso ir, até onde eu não posso, que habilidades outras essa criança, esse jovem precisa desenvolver para que ele tenha um contato melhor com a vida, né? Ele resista mais às frustrações da vida. A gente não pode evitar frustração, não pode evitar risco, mas a gente pode minimizar e fazer com que as pessoas encarem isso de uma forma mais positiva. Então, desde muito cedo, embora se diga que por viés dos próprios modelos de prevenção implantados no Brasil, que deve começar aos 14 anos, eu acho que deve desde cedo. A família, a escola especificamente, já pode ir desenvolvendo habilidades que são extremamente preventivas. Saber lidar com a frustração, com o não, com a castração, aí já nos aproximamos de um viés psicológico e psicanalítico? Sim, que é quando você centra na pessoa, a gente não tem como fugir disso, né? Você tem que realmente usar ferramentas, usar instrumental da psicanálise, que é mais a área que a gente atua, para conseguir fortalecer esse indivíduo. Então, não é o trabalho que a gente realiza, não é um trabalho focado na informação, focado no medo, no amedrontamento, nem focado só nos aspectos da saúde, é focado na vida. E a vida é correr riscos, é enfrentar, é ter um pouco mais de resistência a esses fatores. O que a psicanálise se propõe fazer, ela não propõe um mundo de felicidade, mas ela propõe o fortalecimento, o autoconhecimento da pessoa. Então, existem dois encaminhamentos, digamos assim, um na clínica, entre o profissional e a pessoa, o paciente, a portas fechadas, e o outro de âmbito do coletivo, no formato de programas e projetos de prevenção. A quem compete, portanto, desenvolver os projetos de prevenção? Olha, os projetos de prevenção compete a todo mundo. Eu acho que ele passa desde da questão da legislação até a questão específica da informação sobre o produto, sobre drogas, o tipo, as consequências, os efeitos, enfim. Mas nós acreditamos que a escola é um espaço privilegiado para se desenvolver prevenção, porque lá a criança fica grande parte da vida dela
E esse trabalho focado no desenvolvimento de habilidades e de reforçamento da estrutura da pessoa pode ser feito sem ser um psicanalista. Eu acho que o educador tem que ser preparado para isso, o que infelizmente não acontece, e aí o que a gente vê é passar informações independente de tudo mais, né? E a gente trabalha em prevenção no enfoque da droga, da pessoa e do meio. Assim, não dá para você privilegiar apenas a informação, apenas a influência do meio, eu tenho que levar em conta a pessoa. E aí a gente acredita e tem tido experiência nesse sentido que a formação do educador é muito importante. Ele não precisa ser um psicanalista, um psicólogo, não. Mas ele precisa ter algumas informações específicas sobre desenvolvimento humano, sobre o que como se forma um pouco a estrutura psíquica, enfim. Ele precisa gostar e conhecer um pouco o desenvolvimento da pessoa. E como nós estamos andando nesse sentido no Brasil? Eu sei que nós temos marcos legais, como a chamada lei antifumo, a lei do álcool, a lei seca, mas como de fato o Brasil, institucionalmente falando, governamentalmente falando, encara a prevenção ao uso de drogas? Complicado. Eu acho que foge, né? Eu acho que prevenção não é, embora tenha legislação, tenha tudo isso, a gente não encara a prevenção como ela deveria ser, né? E aí passa por um contexto muito mais amplo, que é o contexto da escola, a qualidade do ensino, a formação do educador, a direção que se dá, os princípios que realmente efetivam uma educação de qualidade. Eu diria, infelizmente, que o Brasil sofreu um retrocesso muito grande na questão da prevenção. A década de 90 foi uma década assim, bastante produtiva, a gente se viu enfoques muito novos, muito se discutiu o tema, e se discutia com equipes multidisciplinares. Nós tivemos no estado de São Paulo, mais especificamente, o programa de prevenção ao uso indevido de drogas, que era um programa de estado e que envolvia 12 secretarias. Então, não era só papel da educação, a educação fazia parte dela, a saúde fazia parte dela, dando a retaguarda, a repressão atuava buscando uma linha mais adequada e buscando impedir que a droga chegasse ao mercado, as drogas chegassem ao mercado. Então, foi um momento muito produtivo dos profissionais da área. Nós tivemos um programa que era federal, né, o programa DST-AIDS, que era do Ministério da Saúde, que também puxou muito a discussão para a questão das drogas e trouxe um pessoal de vanguarda e que conseguiu dar para a prevenção o espaço que ela merecia. Mas isso durou pouco tempo, infelizmente, e a gente, a partir do meio da década de 90, a gente teve um retrocesso muito grande, um desmonte de programas, uma diminuição de investimentos e, mais especificamente em São Paulo, a gente teve a questão do desmonte do projeto Escola Vida, que fazia parte desse programa de Estado e que também foi acabado, mas o projeto Escola Vida, ele foi um projeto que abrangeu 54 delegacias de ensino. Delegacias de ensino hoje não existem, existem as diretorias de ensino. Felizmente mudou de nome, né? Mas era bem... delegacia de ensino era bem significativo para o que se fazia. Então, o Escola Vida, ele conseguiu atingir 54 regiões
do Estado de São Paulo, e ele foi um programa da Secretaria, um projeto da Secretaria da Educação, e ele conseguiu atingir em 3 anos 1.800 e poucas escolas em profundidade, mais 800 e alguma coisa em início, né, iniciando o trabalho. Então, esse projeto, com a mudança de governo, ele foi desmontado, e a partir daí a gente não teve mais uma política efetiva de prevenção às drogas, infelizmente. Mas podemos ter esperanças ainda? Olha, eu acho que sim, porque tem muita gente aí que acredita na prevenção, que ainda desenvolve ações, embora mais pulverizadas, mas desenvolve ações preventivas. Nesse modelo que eu acabei de falar para vocês, só que precisa vontade política, investimento político, e a gente está lutando. Tem organizações ainda bem fortes trabalhando nesse sentido. Eu sempre tenho esperança. E eu digo também que o educador bem preparado, ele é capaz de fazer prevenção independente de um programa, embora isso tenha um alcance muito menor, seja muito mais restrito. Então, quando a gente trabalha com o educador focando não na droga, mas sim na vida, e aí a gente usa como ancorador a valorização da vida, a melhoria da qualidade de vida, a gente consegue fazer muita coisa. Agora, na área governamental, a gente tem uma lacuna muito grande e tem aí os destroços desse desmonte que aconteceu em meados de 95. Estamos fazendo essa gravação no mês de julho de 2018, portanto, pertinho já de eleições no Brasil para a presidência, para governadores. A senhora entende que esse é um ponto que deveria merecer grande destaque nos programas desses candidatos todos? Eu acredito, sim. Eu acredito que a questão das drogas, ela é uma questão muito significativa, porque ela envolve muito dinheiro e ela tem um custo muito alto para o Estado, quando ele vai pensar só na questão da saúde, não na prevenção, na questão do tratamento. Então, eu acredito que sim. Normalmente, nessas épocas, a gente tem contato com pessoas que nos procuram pedindo orientação para montagem de programas, de planos de governo. Mas depois passou a eleição, acaba, então fica muito discurso e pouca prática. Eu espero que as pessoas, que o povo brasileiro, o eleitor brasileiro, aprenda a priorizar suas necessidades e leve em conta que a questão das drogas, ela é uma questão significativa, sim, porque ela é uma questão que diminui qualidade de vida, aumenta investimentos na área da saúde e que pode ter um resultado mais positivo se esse mesmo investimento for feito também em prevenção. A prevenção, ela fortalece a pessoa e para a gente isto é fundamental. Portanto, prevenção e educação. Voltando de novo mais propriamente ao seu campo, que é da educação dos educadores, no embasamento psicossociológico para isso daí, e também pensando no papel dos pais, aqui me ocorre a mídia, a grande mídia, porque desde muitas décadas que tem se visto uma forma de glamourização do uso de certas drogas. Isso aconteceu demais com o cigarro no cinema, de certa maneira com o álcool, e hoje acontece com a cocaína. Aliás, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o segundo maior consumidor mundial de cocaína, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. No foco educação, além de escola e família, família parental, qual
qual então seria um papel importante, reservado e atribuído à mídia para contrabalançar essa própria glamourização do uso de drogas? Eu acho muito importante você trazer essa questão, porque a mídia, ela parece que, na sua grande maioria, tem exceções evidentes, mas a grande maioria, ela foca na repressão, ela foca... a gente vê aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, o que acontece com a Cracolândia, né? A mídia não divulga trabalhos, não divulga ações preventivas, mas quando a polícia aparece para fazer repressão, e aí, gente, eu não estou querendo questionar, eu acho que o papel da polícia, eu acho que a polícia, ela tem sim um papel de reprimir, mas não desta forma. A mídia dá para esse fato um espaço muito grande, né? E a gente vê que os programas, por exemplo, a gente teve há algum tempo atrás um programa voltado para a Cracolândia, acho que era Braços Abertos, que ele tinha uma proposta diferenciada. Então, as pessoas não dão, a mídia não dá tempo das coisas acontecerem. É lançado hoje o programa, amanhã eles já querem resultados, já dão umas estatísticas meio loucas. Então, é muito complicado. A mídia, ela precisa ser preparada. Ela precisa entender. E o programa, esse programa ao qual eu me referi há pouco tempo, tinha um espaço para os veículos de comunicação. A gente tinha jornalistas, e eu me lembro que um pouco antes desse programa existir, tinha sido feito, acho que era no governo Quércia, não me recordo bem, mas tinha sido feito montado uma campanha na mídia para se trabalhar a questão de prevenção, porque era o grande carro-chefe da política na época. E aí o que aconteceu? A gente foi para o Palácio, foi ter o lançamento da campanha e a gente foi ver o material, as peças de mídia, de comunicação que tinham sido feitas. E a gente viu que a prevenção era vista de uma forma extremamente repressiva, né? E o Nery, Antônio Nery Filho, que é um pioneiro na questão de prevenção de drogas, que é professor da UFBA em Salvador, ele detonou, ele falou, olha, para fazer prevenção, primeira coisa, acabar com essa campanha, da forma como ela foi feita. E ele teve a coragem, a ousadia, né, de dizer isso na frente do governador. E realmente foi modificada a campanha. Então, a mídia tem uma força muito grande. E ela precisa ser trabalhada também. A mídia, os educadores, os pais, os policiais, toda a sociedade precisa ser melhor preparada e capacitada rumo à prevenção. Todo mundo, né? As igrejas, os ambientes de trabalho, os legisladores, né? As pessoas que fazem as leis, as pessoas que executam os programas, todo mundo tem que ser preparado. Agora, investir em capacitação de pessoas é um trabalho a longo prazo e tem custo. E é um custo que, infelizmente, os nossos governos não têm encarado. Mas é um custo que depois é altamente recuperado. Muito significativo, né? Na medida em que a sociedade vai adquirindo condições melhores de saúde mental e de qualidade de vida. Perfeito. Agora, é um trabalho a longo prazo, porque não é de hoje para amanhã que você faz esse trabalho quando o foco é a pessoa. Só que nós estamos numa cultura mundial do imediatismo. Esse é um grande problema que a gente tem que enfrentar e a gente precisa buscar caminhos. Eu ainda não tenho um caminho, porque a questão da tecnologia digital, ela veio, o mundo digital invadiu muito rapidamente
a vida contemporânea, e a gente não está muito preparado para lidar com isso. Então tem que se pensar, tem que se investir, tem que se conversar, tem que ouvir as pessoas envolvidas, o público sujeito tem que ser ouvido, o educador tem que ser ouvido, nas suas ansiedades, nas suas dificuldades, o usuário tem que ser ouvido, crianças, jovens, adolescentes têm que ser ouvido. Enfim, tem que se conversar de uma outra forma, dando um enfoque diferente para a questão das drogas. E é isso que a gente tem tentado fazer aqui, conversar e passar para todos os que nos acompanham no canal Tempo Análise. Então, nosso grande melhor, muito obrigado, e a sua palavra final. Bem, eu agradeço o convite, eu acho que é um espaço que está sendo construído e ele vai ser um espaço muito importante para a reflexão, um espaço muito importante para a construção de novos valores, de novos conhecimentos e, principalmente, é um espaço aberto para as pessoas participarem, para as pessoas buscarem informações, para as pessoas se capacitarem. Então, eu agradeço a vocês o convite e me coloco à disposição para dar continuidade em alguma coisa, mais ou menos nessa linha, e que possa alimentar essas sementes que estão sendo jogadas aí por um monte de lugares, que estão sendo plantadas por um monte de pessoas, que é a prevenção focada na pessoa.